é um ícone gastronômico, o rei dos queijos de longa maturação, e um bloco de sabor umami puro. Estamos falando do queijo parmesão, ou, para sermos precisos, o autêntico parmigiano reggiano. Longe de ser um queijo comum, a sua produção é uma arte milenar, rigidamente controlada por séculos de tradição e por regulamentos estritos, transformando 600 litros de leite em um único e valioso queijo. A sua fabricação é um triunfo da química e da biologia, onde o tempo, a temperatura e as bactérias trabalham em perfeita harmonia. Você já se perguntou por que esse queijo é tão granular, como ele adquire aquela crosta dura e dourada, e por que ele deve envelhecer por no mínimo 12 meses? Prepare-se para desvendar a jornada do leite fresco, passando pela coagulação em caldeirões de cobre, pelo corte em minúsculos grãos e pela maturação que transforma uma simples coalhada em uma iguaria mundialmente famosa. O autêntico parmigiano reggiano é fabricado exclusivamente numa área limitada do norte da Itália, nas províncias de Parma, Reggio Emília, Módena e partes de Mantua e Bolonha. A sua produção segue uma disciplina rigorosa, estabelecida desde o ano de 1254. O ingrediente principal é o leite cru, que vem de vacas alimentadas com forragens cultivadas localmente. A qualidade do leite é o primeiro segredo. A matéria-prima e o início da magia. A produção começa todos os dias, com a união de dois tipos de leite. O leite misto. O leite usado é uma mistura do leite da ordenha da noite anterior, que é parcialmente desnatado para remover o excesso de gordura, e o leite integral da ordenha da manhã. A remoção da gordura à noite é essencial, pois o parmigiano reggiano é um queijo de baixa gordura, o inoculante natural sorocultura. Antes de tudo é adicionada a sorocultura natural, também conhecida como siero innesto. Esta não é uma cultura starter comercial. É o soro residual, rico em bactérias lácticas benéficas da produção do dia anterior. Ela é o coração biológico do processo, garantindo as cepas de bactérias que darão ao queijo seu sabor e suas características únicas. Coagulação. O leite é aquecido em imensos caldeirões de cobre. O cobre é essencial para a distribuição uniforme do calor e o coalho, renina, natural, extraído do estômago de bezerros, é adicionado. A renina, auxiliada pela ação das bactérias da sorocultura, faz com que a caseína, a proteína do leite, se aglutine. Em cerca de 10 a 12 minutos, o leite se transforma em uma massa gelatinosa, a coalhada. O corte e a cozimento, o segredo do grão. A forma e a textura granular do parmesão são determinadas nesta fase. Quebra da coalhada, ação do espino. A coalhada é cortada em pedaços minúsculos usando uma ferramenta especial chamada espino. O espino é uma haste com um cesto de fios. Ele é usado para quebrar a coalhada até que os grânulos atinjam o tamanho de um grão de arroz ou um pouco menor. A precisão é vital. Se os grânulos forem muito grandes, o queijo reterá muita umidade e não envelhecerá corretamente. Cozimento. Os grânulos minúsculos de coalhada, ainda imersos no soro, são lentamente aquecidos. A temperatura é elevada de forma controlada, atingindo um máximo de cerca de 55 C. Purificação. O calor faz com que os grânulos de coalhada liberem a umidade restante, encolham e se tornem mais firmes. O calor também atua como um processo de purificação, garantindo a sobrevivência apenas das bactérias termófilas desejadas. A aglomeração, massa coagulada. Uma vez que a temperatura ideal é atingida, o casaro, o mestre queijeiro, desliga o fogo e deixa os grânulos se assentarem no fundo do caldeirão. Em cerca de 60 minutos, a massa se aglomera, formando um único bloco de queijo no fundo, que é chamado de massa coagulada. Moldagem, marcação e salga. A massa é retirada do caldeirão e adquire sua forma final e sua identidade única. Extração e divisão. O mestre queijeiro usa uma pá longa de madeira e um pano de linho para levantar a massa de queijo, que pesa cerca de 100 quilos. A massa é dividida ao meio, formando duas porções que se tornarão dois queijos, ou forme. Moldagem. Cada metade é colocada em um molde circular de aço inoxidável.
Durante as primeiras horas, o queijo é virado repetidamente para garantir que o formato seja perfeito. Marcação. A certificação. O queijo recebe sua marca de identificação. Um cilindro de marcação é colocado ao redor da forma e pressionado. Este cilindro imprime o nome Parmigiano Reggiano em pontos repetidos na crosta, o número de identificação da queijaria e o mês-ano de produção. Essa marca é a garantia da autenticidade e do DOP, denominação de origem protegida. O banho de sal salga. Após alguns dias nos moldes, o queijo é movido para o banho de salmoura, água saturada de sal marinho natural. Ele permanece na salmoura por cerca de 20 a 25 dias. Este processo é crucial para duas coisas: formação da crosta. O sal retira a umidade superficial, endurecendo a crosta. Sabor. O sal é absorvido lentamente, atuando como um conservante e preparando o queijo para a maturação, controlando o crescimento de bactérias indesejadas. A maturação, o segredo do umami. Esta é a fase mais longa e que define o sabor do Parmigiano Reggiano. A cadeira do rei. Os queijos salgados são movidos para os armazéns de maturação, ou magazino, geralmente enormes galpões com controle natural de temperatura e umidade. Os queijos são empilhados em prateleiras de madeira, às vezes atingindo 10 metros de altura. O tempo. O Parmigiano Reggiano deve envelhecer por um mínimo de 12 meses. Durante este período, a crosta endurece e as rodas de queijo são viradas regularmente, historicamente à mão, hoje em dia, por robôs. E a superfície é limpa. Enzimas e sabor. O queijo não é apenas armazenado, ele está passando por uma hidrólise enzimática. As enzimas e as bactérias benéficas que foram introduzidas no início quebram as proteínas e as gorduras em aminoácidos. O aminoácido glutamato livre é o que confere ao Parmigiano Reggiano o seu sabor característico e intenso. O umami. Quanto mais tempo o queijo envelhece, mais complexo e granular ele se torna. O julgamento final. Aos 12 meses, cada queijo é inspecionado pelo consórcio do Parmigiano Reggiano. O inspetor usa um martelo de percussão para bater no queijo e ouvir o som interno. O som revela rachaduras, buracos de ar ou falhas na textura. Se o queijo for considerado perfeito, ele recebe o selo de fogo do consórcio. Se for reprovado, o nome Parmigiano Reggiano é removido. O Parmigiano Reggiano é o resultado de uma química controlada, onde a tradição é a mais alta tecnologia. Da dieta das vacas ao som do martelo do inspetor, cada passo é uma prova de que a simplicidade dos ingredientes, quando combinada com o rigor do tempo, pode criar uma das grandes obras-primas da gastronomia mundial. É um queijo que se valoriza com o tempo e cada raspada em um prato é o sabor de um ano de paciência e perfeição. Curiosidades e fatos extras. Você sabia que o Parmigiano Reggiano é frequentemente usado como garantia bancária na Itália? Sim, o Banca del Parmigiano Reggiano armazena as rodas de queijo em seus armazéns de maturação, e os produtores podem obter empréstimos usando o queijo como garantia. Além disso, devido ao longo processo de maturação, o queijo é naturalmente livre de lactose. Quase 100% da lactose é consumida pelas bactérias durante as primeiras horas do processo. Os grãos brancos que você vê no parmesão envelhecido não são sal, mas sim cristais de tirosina, um aminoácido que se forma durante a quebra das proteínas, indicando uma maturação bem-sucedida e um sabor mais profundo. Se você gostou de desvendar este segredo, não se esqueça de deixar seu like, nos contar nos comentários qual alimento você quer ver no nosso próximo vídeo e, claro, inscrever-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos segredos de fabricação.